Querido irmão, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Eu lhe convido a que você acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu estarei falando nesta manhã sobre o valor de uma mãe que tem perspectivas dirigidas por uma esperança de um amanhã melhor, que entende que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. De uma mãe que mesmo e apesar dos desafios e das adversidades, essa mãe ela consegue discernir com um olhar extremamente esperançoso, na certeza que Deus ele pode mudar as circunstâncias. Deus é Deus, graças ao Senhor, e Ele pode. E esta história nos conta e nos fala sobre a mãe de Moisés. Se você prestar atenção, o texto nem cita o nome dela. A importância aqui não é a mãe em si, a glória do Senhor. Você vai descobrir que o nome dela é Joquebede, lá no capítulo 6, quando você estuda o livro de Êxodo, lá no verso 20, quando ali naquele contexto, capítulo 6, nós temos ali apresentado para a gente as genealogias de Moisés e de Arão, e aí você descobre que o nome da mãe de Moisés era Joquebede, lá no capítulo 6, mas nesse contexto aqui, o texto nem investe tempo para citar o nome, chama apenas de mãe, ou daquela que deu à luz um filho. Acompanha comigo, querido irmão, a partir do versículo 1, nos diz a palavra: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Que Deus aplique a leitura desta palavra em nome do Senhor. Amém, igreja? Continue com a sua Bíblia aberta. Eu queria pensar um pouco, irmãos, nesta manhã, sobre o valor de uma mãe, como dizíamos, de uma mãe esperançosa, de uma mãe que consegue vislumbrar o futuro com uma perspectiva absurda, uma perspectiva esperançosa de que as situações podem ser transformadas. E que bom poder conviver com uma mãe esperançosa, que olha para o futuro, que fita o seu olhar com uma esperança extremamente renovada. Mas, irmãos, antes de entrarmos no capítulo 2, eu preciso entender o porquê que esta mãe tomou esta atitude. Do conhecimento dos irmãos que o livro de Êxodo, se você estuda este livro ele narra de maneira surpreendente, irmãos, a história do nascimento de Moisés, narra o preparo de Moisés, narra como o Senhor Deus usou Moisés
como um grande legislador do povo de Deus, como alguém que foi chamado, e um chamado extremamente especial. Nós não temos um relato histórico, bíblico, de alguém que fora chamado como Moisés, assim como nós não temos nenhum relato bíblico, assim como Paulo especificamente foi chamado, nós não temos nenhum relato, nenhum registro bíblico do chamado desses homens. Foram chamados pontuais, específicos. E aí nós não podemos olhar, e nós não temos na literatura bíblica nenhuma replicação desses chamados. Deus trabalha com cada pessoa de maneira soberana, livre e como Ele quer. O chamado de Moisés foi surpreendente, foi diferente, mas foi extremamente impactante. E o relato do livro de Êxodo, irmãos, se você estuda desde o início, você vai entender o porquê que essa mãe, de maneira proativa, uma mãe que tinha ações extremamente calculadas, no sentido de entender que ela precisava fazer algo, ela precisava salvar a sua família, ela precisava salvar a sua descendência, ela entendia o seu papel importante na educação, no apontar para o filho um futuro, um caminho. De pronto eu começo a entender a importância de uma mãe na vida de um filho. Uma mãe que tem um senso de proteção, de cuidado, mas sobretudo uma mãe que aponta o futuro para esse filho. E se você estudar o início do livro de Êxodo, você vai perceber, irmãos, que o que levou esta mulher a tomar atitude foi justamente a mudança do cenário, do seu contexto, do pano de fundo em que ela estava inserida. Se você estuda, por exemplo, lá desde o capítulo 1, se você volta aí a sua Bíblia, uma folha aí do texto, tá certo? Do livro sagrado, você vai perceber que o livro começa relatando a morte de José e de seus irmãos e de toda aquela geração. Isso é uma mudança contextual, irmãos. Se você olha comigo, por exemplo, lá no versículo 6, está escrito: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Irmãos, a morte, a mudança de uma geração, o passar de uma geração, vai culminar com a morte do rei do Egito. E na morte do rei do Egito, que estava convivendo com esta geração, vai desembocar no surgimento de um novo rei. Já dizia a frase: rei morto, rei posto. Um novo rei surge, mas esse novo rei que surge não é qualquer rei, não é um rei que está atrelado a uma relação amistosa com o povo de Israel. Veja, as mudanças contextuais revelam uma mudança também no comportamento dos próprios filhos de Deus. E se você prestar atenção e estudar isso, o texto vai dizer que este novo rei que assume, ele não conhece José. Olha comigo o verso 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele não tinha experiências com aquilo que Deus fez usando José. Ele não tinha contato, ele não teve uma história com José. Por certo, irmãos, é claro, o texto não entra em detalhes. Por certo, ele conhecia de ouvir falar os relatos desse povo de Israel, que foi milagrosamente orientado por Deus, usando a gerência, a competência que Deus deu a José na gerência lá do Egito. Esse rei não conheceu José. E é interessante, este rei que não tinha compromisso com o povo de Deus, nenhuma relação amistosa com o povo de Deus, esse rei começa a perseguir o povo hebreu. O novo rei, irmãos, ele usa de astúcia, ele orienta o seu povo para que o seu povo pudesse ir de encontro ao povo judeu. Lembrem-se, se você olha, por exemplo, os versos 9 e 10, na continuidade, ainda no capítulo 1, acompanha comigo, irmãos. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ele começa a entender assim: olha, isso não vai dar certo. Mas, irmãos, historicamente, o povo de Israel era um povo passivo, orientado por Deus. Mas esse homem, ele começa a ficar preocupado, essa nação é numerosa, e irmãos, nós entendemos que quando Deus está à frente, Deus faz prosperar,
E graças a Deus por isso, aleluia. Quem acrescenta o número dos salvos no Israel espiritual? Deus. Deus, é Deus. Os povos se levantam, as nações se levantam. Se você pega um estudo aqui geográfico e político, por exemplo, de Jerusalém, uma região pequena, mas resistente, forte. Deixo claro, irmãos, eu não sou teologicamente defensor que a nação de Israel hoje será salva por inteiro. Não há nenhuma base bíblica para isso, porque teologicamente, quando nós estudamos a leitura única e a unidade bíblica, nós entendemos que o Israel de Deus somos nós. O Israel espiritual, nós somos enxertados na videira, nós somos filhos de um mesmo Pai, aleluia. Quem vai dizer isso? Paulo. Foi quebrado isso, irmãos. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais livre, não há mais escravo, não há mais homem, não há mais mulher. Cristo quebra tudo isso na cruz, aleluia. O invencível, o poderoso. E aí, irmãos, nós entendemos aqui nesse contexto que este homem, este rei que se levanta e traz uma ordem para o seu povo, e a ordem está exposta no versículo 10 do capítulo 1, acompanha comigo. Eia, devemos usar de astúcia. Me chama a atenção a expressão do rei aqui, sejamos astutos, coisa diabólica, irmãos, coisa do capeta. Usemos astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Deixa eu trazer uma informação interessante aqui. Por que a expressão do rei? Que eles possam se unir aos nossos inimigos, porque de forma bélica, Israel não tinha força aqui. Eles não tinham um equipamento bélico de guerra estruturado, eles eram escravos. Mas veja a astúcia desse rei. Pode ser, crescendo, eles possam criar acordos com outros inimigos, esses que têm uma força bélica, com o contingente dos israelitas, e eles iam destruir o nosso povo. E ele se levanta, e ele é astuto. Mas sabe o que eu acabei de dizer para vocês? Quanto mais o povo de Deus é perseguido, sabe o que acontece, irmãos? Ele cresce. Você crê nisso, amém? Se você olhar para o texto é autoexplicativo. Verso 11, acompanha comigo. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para fazer o que, irmãos? Para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Mas, vamos ler juntos o verso 12, vejam bem, irmãos, todos juntos. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Pastor, não é o dia das mães, mas veja, é o contexto aqui. Quanto mais se levantam contra o povo de Deus, mais esse povo é forte, aleluia. Nós não podemos temer a nada. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo, vencedor de batalhas. Ele sabe, o nosso Deus é poderoso, nós sabemos disso. Ele é poderoso, e quanto mais eles afligiam, mais o povo de Israel se multiplicavam, e a expressão usava, se espalhavam. Irmãos, isso tirava o sono do rei, isso o deixava angustiado. Que povo é esse? Nós colocamos obras, nós afligimos esse povo se multiplica. Irmãos, o sistema mundo se levanta contra a igreja, mas nós podemos dizer nesta manhã, maior é aquele que está em nós, aleluia. O rei não fica conformado, irmãos. O que é que o rei faz? Ele coloca mais aflição, ele aumenta a sentença. E de que forma ele vai cercear ou controlar a expansão e o crescimento
dos filhos de Deus, ele toma uma decisão absurda, e essa decisão nós já podemos entender e perceber a partir do versículo 15 e versículos 16. Acompanha comigo, onde estamos no contexto aqui. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, mata, se for filha, preserva, que ela viva. Irmãos, veja que astúcia, que rei diabólico. Ele disse: eu preciso controlar, é impossível, eu estou colocando aflição, esse povo se espalha, multiplica cada vez mais. Eu vou resolver o problema no embrião, na origem. Vamos matar esses meninos. Por que matar só os homens, irmãos? Porque o homem era apto para a guerra. Lembra da preocupação original? Eles estão crescendo, eles vão se alinhar com outros povos e vão ficar fortes contra o meu povo. Então vamos matar aquele que vai estar apto futuramente para a guerra. Que rei ansioso, que rei preocupado, que rei astuto. E nos diz a palavra, irmãos, que diz a palavra lá no verso 17, acompanha comigo. As parteiras, porém, fizeram o que, irmãos? Temeram a Deus. Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, não é tempo para isso, é dia das mães, mas aqui é uma desobediência civil. Quando um reino se levanta contra a palavra, aqui uma autorização bíblica para a desobediência civil. Quando vai acontecer isso, pastor? Aí eu não vou entrar porque é escatológico isso. Na perseguição, a igreja precisa desobedecer mesmo. Irmãos, pelo amor de Deus, entendam. E ninguém corte aí no meio para pegar essa parte aí e jogar na internet. Quando um reino se levanta contra a palavra está dizendo: por temor a Deus, o meu reino não é desse mundo. Eu creio assim em nome do Senhor. O meu reino é bíblico. Entendam, irmãos, o contexto aqui. E diz a palavra que essas mulheres não obedeceram ao rei, a maior liderança do Egito. E o que elas fizeram? Elas temeram a quem, irmãos? A Deus. Vamos fazer aqui, vamos ser bem práticos aqui, práticos. Eu gosto de coisa prática, irmãos. Se alguém se levanta aqui no nosso contexto proibindo a liberdade de culto, nós iremos nos reunir escondidos, porque a palavra não poderá deixar de ser pregada em nome do Senhor. Vamos nos reunir. O pastor vai ser preso. Vamos embora, pastor Célio. Estaremos juntos aí nessa. Vamos embora. Porque meu temor é a Deus. Eu tenho temor a Deus, que é o Senhor da minha vida. Você entende isso, meu irmão? Amém? Volta para o texto. Diz a palavra assim: elas temeram a Deus. E diz o texto: e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Irmão, você pode fazer a hermenêutica que for do texto, é muito claro aqui. Elas não obedeceram ao rei. Por quê? Porque o rei trouxe uma ordem absurda, ímpia, astuta. O texto é autoexplicativo, diabólica. Quem dita o meu coração não é o diabo, quem dita o meu coração é a palavra, é o Senhor. E diz a palavra que essas mulheres não aceitaram, antes desobediência civil, elas deixaram os meninos vivos. Mas o texto continua, irmãos. O que é que o rei fez? Ficou indignado. Esse rei é do capeta. E diz o verso 18, olha comigo: então o rei do Egito chamou as parteiras. Vou resolver isso. Ele lhes disse: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos vivos? Irmãos, estou falando da relação de uma parteira com o rei. E ele chama ao contexto do palácio. E elas responderam, disseram: olha, ô rei, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são vigorosas, elas são ligeiras. E antes que nós possamos chegar às suas casas, elas já deram à luz. Elas apresentam uma resposta aqui surpreendente. Elas são rápidas, elas são extremamente direcionadas, quem sabe, por uma força que vem do alto. E elas respondem assim para o rei.
Irmãos, o texto diz que o rei insistiu na ordem, e o rei não estava satisfeito, o rei não concordava com isso, e o verso 22, para a gente terminar o contexto, ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Há alguns comentários aqui interessantes, vão dizer que o seguinte, é uma repetição da ordem para quem vai nascer. Há um comentarista que vai defender outra ideia, vai dizer o seguinte: não, é pegar agora os que já nasceram até. A ideia aqui é aumentar a sentença, é pegar esses que as parteiras permitiram nascer e lançar todos eles no rio. Esse é o nosso pano de fundo, irmãos. Por que a mãe Joquebede preservou a vida de Moisés? A partir dessa realidade. Irmãos, vejam bem, irmãos, veja a importância de uma mãe em um contexto conturbado. Vejam a importância de uma atenção dada por uma mãe que é direcionada por Deus. E aqui eu estou falando de um contexto de perseguição, de morte, de angústia, de uma ordem estabelecida pelo rei. É quando o texto nos diz que esta mulher é uma mulher extremamente comprometida com os valores. E esta mulher me ensina nesta manhã, e te ensina também nesta manhã, valores, abençoadas, que precisam ser preservados em mulheres que são comprometidas com a palavra de Deus. Primeiro valor que eu entendo dessa mulher, a partir do versículo 2, esse é o contexto de angústia, sofrimento. Irmãos, eu imagino a angústia do coração dessa mãe. O primeiro valor que eu encontro dessa mãe é que uma mãe valorosa nunca deixa de orar e de sonhar. Eu vou repetir: uma mãe valorosa jamais deixa de orar e de sonhar. Como é que o pastor entende isso? Olha para o verso 2, nos diz a palavra: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu este menino por 3 vezes. Oração e sonho. Por que o senhor fala isso, pastor? Pensa comigo. A rigor, quanto tempo uma criança fica no processo de gestação? 9 meses. Mas 3 meses aqui, dá o que, irmãos? 1 ano. Irmãos, essa mãe passou 1 ano, e eu fico imaginando, irmãos, essa é uma mulher de uma origem de Deus. Era uma mulher que conhecia os feitos de Deus, era uma mulher que era apresentado aos feitos de Deus. Lembre-se, sobretudo, que Joquebede nasceu no cativeiro. Sua família era uma família, uma dessas, que estava debaixo da opressão. Seu povo, esta mãe, era alguém que amassava o barro, era alguém que estava debaixo, a expressão é essa, de chibatadas pelos soldados de Faraó. Não bastasse, havia também uma escassez de pão, o trabalho era forçado, os rigores do castigo físico estavam presentes. Diz a palavra, o contexto que nós lemos, que Faraó redobrou o castigo, redobrou a sentença, redobrou a dor, redobrou o envolvimento desses trabalhadores de maneira capciosa, astuta. E diz a palavra que por 1 ano esta mãe, pensem comigo, mãe, processo de gestação, eu vi isso de perto com a minha esposa, orando pelo filho, 9 meses, colocando diante de Deus, clamando a Deus: Deus, livra o meu filho do mal, livra a minha filha do mal, Deus esteja com eles, Deus abençoa. A relação da mãe no processo gestacional é extremamente diferente do pai. O pai ama, mas o pai realmente vive a paternidade quando o filho nasce. Eu fico a imaginar, irmãos, especialmente irmãs, essa mulher nesse período orou e orou muito a Deus, mas ela também sonhou. Esse menino nasce, em que contexto? Tem que matar. E sabe o que ela faz? Ela sonha, 3 meses com o menino nos braços, ela começa a sonhar e a arquitetar um plano. Eu não sei vocês, irmãos, eu sou extremamente defensor da soberania de Deus. Sabe quem direcionou nesses 3 meses o que ela deveria fazer? Sabe quem, irmãos? Deus. Vocês têm dúvidas disso? Eu não tenho. Deus, que trouxe respostas, que trouxe sabedoria. Quer sabedoria, irmã? Quer ser uma mãe sábia? Peça a Deus, e Ele dá, porque Ele nos promete, em nome de Jesus. O que
fazer com meu filho, como agir com meu filho, como proceder com meu filho. Meu filho está dando trabalho, ora, dobra o joelho, coloca-se diante de Deus, ore e sonhe. Pastor, meu sonho, meu desejo é que meu filho seja resgatado para a igreja. Presta atenção, quando Deus tem propósito com o filho, Ele cumpre cabalmente as suas promessas, em nome do Senhor. E essa mulher ora, e é nesse cenário de opressão que Joquebede ora, mesmo cativa, ela não deixa de sonhar. Eu fico imaginando Deus, a convicção desta mãe. Era uma mãe que tinha convicção que o seu filho não fora gerado para a morte. E aqui, irmãos, vejam bem, não importa se é mãe de sangue, se é mãe de coração. Uma mãe vitoriosa, uma mãe valorosa, é uma mãe que ora. É uma mãe que exerce a maternidade com responsabilidade. É uma mãe que exerce a maternidade com alegria. Mas, irmãs, chamo a sua atenção, sobretudo, é uma mãe que exerce uma maternidade na dependência de Deus. Amém, minha irmã? Amando a Deus acima de todas as coisas, em oração. A primeira verdade que eu aprendo aqui com Joquebede é que ela ensinou Moisés. Eu fico imaginando ela cantando as músicas ali de Deus, aquela criança, orando, dizendo: Deus, livra meu filho, Deus. Há uma expressão que é interessante: ele é tão formoso. Toda mãe acha o seu filho bonito. É verdade ou não é, irmãos? Você vai visitar uma criança recém-nascida, não é lindo ele? Você fica ali, meu Deus, eu vou dizer o quê? É lindo, me ajuda, Senhor. Vai dizer a uma mãe que o filho dele ou a filha dela é feio ou feia? É lindo, irmãos. Expressão usada aqui, formoso. 3 meses. Toda mãe sabe o que eu vou dizer. O menino nasce, você vai o tempo todo ir lá no berço, né? Fica olhando, meu Deus, coisa linda. Até chama o pai, né? O pai diz: não é lindo o menino? O pai não está muito convicto disso, não. Coisa linda esse menino. Lindo. Mas a mãe acha bonito, irmãos. Formoso, lindo, belíssimo. E nesses 3 meses ela vai orar, irmãs, e sonhar. Quem era Moisés? Moisés se tornou, presta atenção, num grande líder de Israel. Quem imaginaria, irmãos, que essa mãe que estava com esse menino estava cuidando e sonhando e orando e abençoando um menino que ia se tornar um grande líder de Israel. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, e lembrei de algumas histórias aqui. A Nancy Hanks, por exemplo, que é mãe de Abraham Lincoln, ela orou muito por ele. Era cristã. Vocês conhecem a história de Abraham Lincoln? Um grande líder. Eu lembro de Ana. Quem era Ana? Biblicamente falando, era a mãe de Samuel, que orava, que pedia a Deus: eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Sonhou, colocou diante de Deus. Lê a história de Agostinho de Hipona. Se você estudar a história de Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus, ele vai falar sobre a sua mãe Mônica. Ele vai dizer: olha, eu sou o que sou porque minha mãe pagou um preço em oração. Irmãs, olha que participação efetiva que uma mãe tem. Quem sabe você está aqui hoje de manhã, saiu de casa para um culto dominical, dia das mães, eu vou ouvir mais uma palavra. Não, quem sabe a palavra, Deus está te chamando para oração, para orar e para sonhar, porque Deus renova no coração de uma mãe os seus sonhos. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a mãe Joquebede era uma mulher que orava e que sonhava. Vamos caminhar, irmãos, a uma segunda verdade que o texto ensina. Sabe qual é a verdade? É que Deus usa os meios ordinários de forma extraordinária. Qual foi o meio ordinário que Deus usou? Nós vamos ver um texto aí. Deus usa o rio Nilo. Olha comigo aí, versículo 3: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Se passou 3 meses, essa mulher ali na angústia, na oração, na busca, Deus me orienta, me ajuda, me sinaliza, diz a palavra que ela não podia mais esconder o menino. O que é que ela faz? Diz a palavra: tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche,
E pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Deus usa um meio ordinário para ministrar e abençoar de maneira extraordinária. Vamos pensar aqui de maneira prática. Deus usa um instrumento ordinário para livrar. Eu estava lendo um comentarista, ele dizia o seguinte: Deus usa o rio Nilo, e Moisés não é devorado pelos crocodilos, mas Moisés é adotado pela filha de Faraó. Deus usa um meio ordinário. Presta atenção, irmã. Às vezes nós falamos, mas está tudo muito ordinário, nada extraordinário acontece. Não se preocupe, ora, sonhe, coloque. Mas a rotina é a mesma. Para Joquebede era a mesma rotina. O rio Nilo estava ali, irmãos. Era o rio que ela usava também para se banhar em uma parte do rio. Estava ali constantemente. Ela pegava esse menino nos 3 meses, dava banho, pegava da água do rio Nilo. E eu fico imaginando quando surge a ideia de colocar esse menino no cesto, e ela usa esse meio ordinário e diz assim: Deus, olha, eu estou colocando meu menino, Deus, mas eu sei em quem tenho crido. Tu irás proteger esse menino, tu irás cuidar. Eu estou aqui para lhe dizer isso, mãe e pai também. Quem cuida das nossas vidas é fiel, aleluia. É fiel. Ele que está dando diariamente a providência ordinária ali, todos os dias. O alimento, a graça, a força. Se você prestar atenção o que está escrito, por exemplo, no verso 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Deus usa o rio Nilo, Deus usa o meio ordinário, Deus usa um contexto, irmãos. Moisés não cai na espada do adversário, mas ele cai nos braços da mãe adotiva, a filha de Faraó. Irmãos, que projeto, que sonho dessa mãe. Diz assim: Deus, eu só quero que livre o menino. Deus, presta atenção, mãe, Deus faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. A mãe só queria livramento, irmãs. A mãe só queria: Deus, livre o meu filho do mal, não permita que nada de mal aconteça. A mãe só coloca esse menino no rio Nilo, e eu tenho certeza que a oração dessa mãe foi o seguinte: Deus, não deixa que meu filho lindo morra, protege. Oração de toda mãe. É assim que Deus faz conosco. Nós oramos como pais, mas quem faz muito mais é aquele que está dirigindo todas as coisas, sentado no trono, aleluia. Essa é a segunda verdade, irmãos. Em vez de ser oprimido pelos seus inimigos, Moisés se tornou no grande libertador do povo de Deus. Deus faz muito mais do que imaginamos. Por que Ele faz isso? A última verdade para a gente fechar: porque Deus tem um plano soberano para cada filho seu. Deus tem um plano maior para cada filho seu. Como nós iremos entender isso? A partir do verso 4. Essa história nos diz, eu não vou repetir a leitura porque eu já fiz. O que é que diz a leitura? É que a irmã do menino ficou ali: meu Deus, tem misericórdia. Eu fico imaginando essa irmã de longe ali no rio Nilo orando. Deus, é a irmã mais velha orando: Deus, protege, é uma criança, protege, ajuda, tem misericórdia, Senhor. Ela ficou de longe observando, orando, clamando, pedindo. E diz a palavra que, irmãos, eu vou ser incisivo nisso. Não por acaso que as servas da filha de Faraó encontraram, não por acaso. Irmãos, elas podiam ter encontrado, quando descobriram que era uma hebreia, ou um hebreu, ou um filho de uma hebreia, podiam ter dito o seguinte: mata, é ordem do rei, ordem do meu pai. Não, Deus, justamente de maneira soberana, Ele sabe como fazer, Ele é Senhor de todas as coisas. Verso 6, diz a palavra que, abrindo e vindo a criança, eis que o menino chorava, saudade do colo carinhoso da mãe. E diz o texto que ela teve compaixão dele, e disse: esse menino é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Irmão, soberanamente, quem é que vier chamada? Entre elas, olha, eu estou com uma criança, e a mãe, que bênção, irmãos, que plano, iluminada por Deus.
diz: olha, eu posso cuidar dessa criança. Irmãos, vocês chamam a atenção de vocês, ela ainda ganhou. Eu vou te pagar, me ajuda, eu vou te pagar. Além de cuidar do filho, ela ainda ganhou. Você já ouviu a expressão: onde judeu bota a mão, prospera? Já viram isso ou não? Rapaz, judeu ganha, prospera. Isso é bênção de Deus. Eu não defendo a ideia que os judeus, os israelitas serão salvos, mas eu defendo a ideia que quando Deus faz uma promessa, prosperareis, Deus cumpre a sua promessa, aleluia. Diz a palavra que essa mulher ainda ganha um dinheiro, um salário, era um escravo, e cuidou do menino. Presta atenção, irmãos, eu quero concluir dizendo isso ao teu coração, que o nascimento de Moisés não estava apenas nos planos dos seus pais ou da mãe, mas o nascimento de Moisés estava debaixo de um plano soberano de Deus. Aquele menino cresceu, aquele menino se fortaleceu. Lembram da história de Moisés? Moisés aprendeu todas as ciências do Egito, bênção de Deus. Por que ele precisou aprender, pastor? Porque ele seria um grande líder de Israel. Deus tem um plano maior, irmãos. Você já parou para pensar? Você olha para o seu filho e pensa assim: eu sonhei para o meu filho, mas Deus tem feito muito mais por ele. Eu orava por ele, mas Deus tem feito muito mais por ele. Isto não é mérito nosso, da mãe ou do pai. Isso é graça, isto é soberania, isto é controle daquele que faz infinitamente mais, aleluia. Porque Moisés precisava aprender todas as ciências do Egito? Porque foi Moisés, como líder, irmãos, que viveu todas as agruras do deserto. Foi Moisés, iluminado por Deus, que enfrentou a força tirana do poder do Egito. Foi Moisés que foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus de uma dura escravidão. E eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus continua agindo soberanamente em cada família aqui presente, em nome de Jesus. Mesmo que o mundo se levante contra nós, eu sei em quem tenho crido, aleluia. Eu concluo dizendo ao teu coração, querida mãe, citando uma frase de um homem chamado John Wesley. E John Wesley, falando de sua mãe, Susana Wesley, John Wesley disse assim: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Que testemunho, irmãos. Eu aprendi muito mais do cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Mãe, eu estou aqui para lhe dizer isso nesta manhã. A irmã tem um papel extremamente fundamental na criação dos seus filhos. Mas pastor, eles casaram, eles cresceram. Mãe, você tem um papel extremamente importante na vida dos seus filhos. Eu lembrei até do moto do Ministério Desperta Débora: mães de joelhos, filhos em pé. Que Deus muito lhe abençoe, que Deus muito lhe fortaleça, que você seja uma mulher ungida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor.